Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 16 ao versículo de número 18. Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Eles me dão uns negócios para beber aqui, eu vou bebendo tudo. Vão trazendo aqui, né? Um é para esquentar a garganta, outro é para esfriar a garganta, né? Um negócio desse aí, isso aí. Né? Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 4, 16 ao 18. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Bendito é o Espírito Santo da graça que nos trouxe aqui nesta noite. Seja eu apenas um veículo, e toda honra e glória e inspiração seja tua. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, porque só o Senhor conhece a necessidade de cada coração, de cada alma. Não permita, Espírito Santo, que saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática. Que seja uma noite profética para a glória do teu nome, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei, acho que é o brilho. Tem lá o ganho, acho que está dando uns apitinhos aqui, não é o ganho, não? Vê aí, vê, né? Então, vamos lá. Né? Queridos, nós estamos diante de um texto que, embora esteja no Novo Testamento, reflete e fala sobre Abraão. Abraão, e a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Temos a imagem, você não foi colocada lá, a imagem, o tema da nossa mensagem de hoje é Confiando em Deus. Você pode repetir comigo? Confiando em Deus. Muito bem. Confiar em Deus, nas promessas de Deus, parece fácil. Quando alguém fala assim, se eu perguntar aqui, quantos aqui confiam em Deus? Aí você vai levantar a sua mão e você vai dizer assim, eu, amém, vai bater palma, vai dar glória a Deus. Quantos aqui crê que Jesus ressuscita morto? Você vai falar, eu creio. Aí se eu falar que Deus vai mandar você lá no solidão, você... Orar pelo defunto, você falou que crê. Então você vai lá, orar pelo defunto que está lá, e para piorar a situação por quem você não conhece. E você chegar no meio do velório e falar assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Senhor, eu creio, mas envia outro. Eu vou estar aqui intercedendo. Eu vou estar aqui orando. Vai o pastor, né? Vai, pastor, a gente vai estar aqui orando. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Deus, quando fala a respeito de promessas, confiar em Deus não é só confiar numa questão momentânea, mas confiar que Deus pode, através de uma palavra profética, de uma promessa, mudar o rumo da sua história. Está ali, né? Colocaram ali, ó, confiando em Deus. Parece fácil, mas não é. A Bíblia fala de um homem que leva seu filho endemoniado aos discípulos e eles não conseguem expulsar o demônio. E aí esse homem vai a Jesus e diz a Jesus assim, olha, se o Senhor pode,
Aí Jesus diz para ele assim, se você crê, e ele diz assim, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Mas a Bíblia também diz sobre não crer pela incredulidade e não crer pela circunstância, porque a Bíblia diz que Abraão não deixou de crer por incredulidade. Mas nós sabemos muito bem que tem um momento da vida de Abraão em que Deus aparece para ele, ele já está com quase 100 anos, e Deus fala com ele, e ele diz assim, como eu vou ser pai de uma grande nação, se até agora o único herdeiro que eu tenho é o mordomo, o Eliezer, o Damasceno, é o único herdeiro da minha casa. E Deus fala para Abraão que daria a ele um filho, o tempo está passando e nada acontece. Sara está envelhecendo mais ainda e nada acontece. Abraão envelhecendo mais ainda e nada acontece. Até que Sara toma uma decisão de naturalizar as promessas. Irmãos, promessas de Deus não são naturais. Se as promessas de Deus se cumprissem por meios naturais, ele não precisava te prometer, você resolvia o problema. Mas as promessas de Deus são justamente sobrenaturais. E Deus não precisa de ajudinha, de jeitinho brasileiro, para resolver problema. A Bíblia diz que Sara, ela observa uma situação e ela chama Abraão e vai dizer para Abraão o seguinte, Abraão, capítulo 16 de Gênesis, a partir do versículo 2, Sara vai dizer assim, olha, eu tenho uma serva egípcia, então deita-te com ela e tenha filhos. Ela naturalizou aquilo que era uma promessa sobrenatural. E as promessas de Deus não são naturais. A Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes. Nada que você está esperando para resolver o teu problema nessa vida vem de forma natural. Se viesse de forma natural, o teu pai resolvia, teu padrinho resolvia, teu amigo resolvia, teu médico resolvia. Mas se prepara, querido, porque o que Deus tem prometido a você não vem de forma natural, mas é sobrenatural de Deus para a tua vida. Não é natural, não é normal. As promessas de Deus não são fundamentadas nas coisas naturais. E aí, Sara tem uma ideia. Deus prometeu? Prometeu. Então, peraí, já que não está acontecendo e ele prometeu, tem aqui Agar. E aí, quando Sara toma essa atitude, nasce um menino. Olha que coisa interessante. Sara toma a frente de Deus sobre uma promessa que Deus disse que ia fazer. Ela toma a frente de Deus e parece que a atitude de Sara deu certo. Por quê? Poderia ter nascido uma menina? Não, nasceu um menino. Qual era a promessa? A promessa era de um filho varão. Parece que está dando certo, mas quando nós saímos daquilo que Deus determinou, no final as coisas não se encaixam, as coisas não dão certo. De repente começa um problema entre Agar e Sara. Agar era uma escrava egípcia. E entenda uma coisa, muitas pessoas estão conosco, muitas pessoas estão andando conosco, próximo de nós, só tem um detalhe. Quando as situações mudam, às vezes essas pessoas mudam. Agar era uma serva, uma escrava, mas agora ela tem aquilo que Sara não tem. Então, começa a mudar o comportamento de Agar. Tem gente que está com você, anda com você, passa a prova com você, mas quando ela passa a ter o que você não tem, ela muda. E aí você vai falar o quê? Começa a gerar conflito. Sara, ela sai da direção de Deus, ela vai naturalizar uma obra que é sobrenatural. Pastor, mas está ficando difícil, irmão. Quanto mais difícil, mais sobrenatural. Quanto mais difícil, mais Deus se compromete com você. O que nós não entendemos é que quanto mais difícil se torna uma situação, maior se torna o compromisso de Deus em realizar. Lembra de Lázaro?
Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente. Jesus curar Lázaro estava fácil. Agora, ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias, e Maria e Marta vão dizer para ele assim, ó, já está fedendo. Eles tinham por costume ir no túmulo todos os dias para poder perfumar, né? Para poder visitar o túmulo, para deixar as coisas em ordem. E agora a própria irmã diz assim, ó, está fedendo, já é 4 dias, já apodreceu. Eu sei bem o que é isso. Fiquei quase 20 anos, fui dono de funerária, sei bem o que é um defunto de 4 dias. E principalmente, dependendo da enfermidade, aí que a coisa fica ruim mesmo. E aí, irmão, entenda isso. Eu falei aqui pela manhã, a grandiosidade, como Deus nos trata. Você está pensando que a sua historinha de vida é mais um romance qualquer para alguém poder ouvir? Não, a tua história de vida envolve todo o céu. A tua história de vida é mais importante do que o universo. A tua história de vida, ela é mais importante do que a ordem cósmica. Que isso, pastor? Sim, Josué estava numa batalha. E quando ele percebe que está anoitecendo e está perdendo, o que ele diz? Ele vai dar uma ordem, mesmo sem ter o conhecimento da ciência, ele vai dizer assim, sol, detenha-te em tal lugar e lua em tal lugar, sem saber que a Terra era a Terra que parava, não tinha conhecimento científico para isso ainda, então ele entende que é o sol e a lua, e ele vai dar uma ordem, vai parar, e Deus para o cosmos inteiro para dar uma vitória a Josué. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus, ele é capaz de mover o cosmos inteiro para poder te dar vitória. Que dirá não vai mover Brasília, que dirá não vai mover uma Câmara de Vereadores, que dirá não vai mover um exame médico, aquilo que o médico já canetou. O Senhor te diz assim, o que o médico escreveu é resultado natural, mas eu estou dizendo para você que o que eu estou descrevendo para você é o sobrenatural, ainda que pareça que na ordem natural a coisa já está descrita. Olha o que a Bíblia diz. Abraão creu em esperança contra a esperança. Como é que é isso? Creu em esperança contra a esperança. Creu na esperança contra a esperança do natural. Porque a Bíblia diz assim, e Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, não olhando para o seu corpo amortecido, e nem para o amortecimento do corpo de Sara, mas fortaleceu-se na promessa, dando glórias a Deus. Tem gente que acha que vai ser murmurando, não, ele foi dando glória. Olha, já estou ruim, já estou velha, a mulher está velha, a promessa não vem, ó vida, ó azar. Abraão não, ele foi dando glória, está ficando pior, glória a Deus. Estou mais velho, glória a Deus. Sarinha está mais velha ainda, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Reclamar não fortalece, mas glorificar o nome do Senhor Jesus vai fortalecer a tua fé. Espera, porque Deus vai te dar a vitória que Ele te prometeu. E Abraão creu. Teve esperança contra a esperança. A esperança do natural. Abraão olha para o natural e vê, e ele tem uma esperança no sobrenatural. O que diz o natural? Mateus, capítulo 9, do versículo 18 em diante, fala da mulher do fluxo de sangue, fala da filha de Jairo. O que diz o natural? Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma enfermidade. Gastou todo, não foi parte, todo o seu recurso com a medicina da época. E nada resolvia o problema. De repente, ela diz para ela mesma, se eu tão somente tocar nas orlas do vestido dele, eu ficarei sã. Ela não disse para o amigo, para a amiga, para parente, nenhuma. Porque tem coisas na nossa vida, irmão, que quando a gente conta para os outros ajudam a gente a morrer. Não é? Você fala assim, olha, gente, eu tenho andado com uma dor de cabeça, aí a amiga diz assim, minha tia teve uma dor de cabeça dessa, olha, foi 3 dias. Internamos na quinta, na sexta, no sábado era o velório. Olha, eu estou com a dor no estômago. Olha, foi assim que meu avô começou. Quando ele foi ver, era um câncer. Você conta problema para os outros te ajuda a morrer, irmão.
Ela já estava numa situação difícil. Quem estava em volta dela não acreditava mais na cura, porque ela estava há 12 anos sofrendo daquela situação, daquela enfermidade. Então ela disse para ela mesma, sabe o que quer dizer isso? Experiência pessoal com Deus. A minha experiência pode até animar a tua fé, mas o que vai mudar a tua vida é a tua experiência pessoal com Deus. O que é crer na esperança contra a esperança? Não tenho mais esperança no que é natural. Quando Jesus para dar atenção àquela mulher, Jesus estava na trajetória da casa de Jairo. Agora chega alguém, diz para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque a menina morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente. Calma aí. Deixa eu resolver aqui que eu vou resolver. Mas morreu. Vambora. E vai para a casa de Jairo. Quando ele entra na casa de Jairo, entenda isso aqui. Tinha uma turma chorando. 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 Porque para lamentar os teus lamentos, você vai encontrar muita gente. Mas para celebrar a tua vitória, Jesus chega, entra na casa e diz assim: eles estavam chorando, estavam tristes com a perda de Jairo. Mas quando Jesus diz assim: a menina só está dormindo. Tá doido. Passaram a rir. A Bíblia diz que eles riram, dizendo assim: é impossível, não tem mais jeito. Tá vendo? Já morreu. Que é isso? Não tem jeito. Aí Jesus está dizendo assim: ó, tira. Para fora. Está entendendo por que tem pessoas que saem da tua vida? Porque não estão preparadas. Estão até preparadas para chorar a tua derrota, mas não estão preparadas para celebrar a tua vitória. E quem não está preparado para celebrar a tua vitória, Deus tira. O problema é que às vezes o Senhor tira sem avisar a gente. Tira no momento difícil, tira. Mas por quê? Porque não estão preparados para celebrarem a tua vitória. Estão duvidando daquilo. São gente preparada para chorar contigo. São gente preparada para te emprestar um dinheiro. São gente preparada para, de repente, te ajudar em alguma coisa, mas não são gente preparada para ver você estar maior do que eles. Eu não vim aqui pregar que Jesus vai fazer você melhor, que a tua vitória tem sabor de mel, não. Eu vim aqui dizer para você que Jesus, quando te promete o sobrenatural, não espere o natural acontecer. O natural não impede de você receber a tua vitória. O natural não impede a mão de Deus operar. O natural não vai impedir o que Deus tem na tua vida, por pior que esteja a situação. Nos ensinaram a oração de Abacuque até o capítulo 18. Ainda que a figueira não floresça, é bonito, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, as malhadas seja exterminada, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Está tudo ruim, eu estou dando glória a Deus, mas não falaram para a gente do versículo 19. Por que você vai se alegrar? Porque Ele é a minha força e Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar sobre as minhas alturas. Não é pela circunstância que Ele está alegre, é pelo Deus que faz o sobrenatural, ainda que as circunstâncias sejam ao contrário. É esse Deus que você serve. Sara, dá H para ele. Depois deu uma confusão. Sara dá H para Abraão. Abraão vai lá e faz o filho na H. Depois a criança nasce, a H começa a aborrecer Sara. Aí Sara vai para Abraão e fala assim: Abraão, ninguém mandou tu deitar com ela. O problema é seu, não é meu. Aí Abraão vai imaginar: mas foi você que mandou. Aí eu mandei, mas quem mandou você ir? Já viu aquela situação em que você está certo e a pessoa está te acusando, mas mesmo você estando certo, você não tem argumento? E você sabe que é calúnia, você sabe que é errado, você sabe que aquela pessoa está mentindo muitas vezes, você está certo, mas você não consegue expressar
que você está com razão. Você não consegue, parece que você não tem espaço para a tua razão. Parece que a mentira está dominando. Parece que a circunstância está te envolvendo e você não tem saída. E Deus está em silêncio. Espera aí, irmão. Deus não está em silêncio na tua causa. Por quê? Tudo que você está vendo é natural. É por isso que a Bíblia diz: não devemos colocar os nossos olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas sim naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Ainda que hoje você não tenha palavra para se defender, espera, porque a tua justiça não vem da tua boca, a tua justiça vem do Senhor, a tua justiça vem dele. Ele é o vingador, ele é aquele que te justifica. Entenda, a Bíblia diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Não é para você ver com a língua, não é para ver com a boca, não é para ver dando resposta. Somente com os olhos, só olha, espera e vai dando glória ao nome de Jesus. Vai dando glória ao nome de Jesus. Confiando em Deus. Nos ensinaram uma fé limitante, uma fé limitada, como eu falei aqui da oração de Abacuque, só vai até o versículo 18, né? A desgraça acontece, eu estou alegre. Mentira, irmão. Não dá para ficar alegre com tudo faltando. Não dá para não se preocupar, né? A pastora Vanusa contou aqui um testemunho e eu estava ali, veio na minha mente ali coisas que eu também, nós já vivemos. Só que entenda uma coisa, você quer confiar em Deus? Confiar em Deus e promessa de Deus, confiar em Deus não é sobre o que eu quero que Deus faça do jeito que eu quero que Ele faça. Confiar em Deus não é o que eu quero que Deus faça do jeito que eu quero que Ele faça. Vou repetir, confiar em Deus não é do jeito que eu quero que Ele faça, da forma que eu quero. Então, eu tenho um propósito. O Senhor falou comigo. A Bíblia diz, pastor, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiser. Eu estou pedindo que Deus faça. Tudo bem, mas do jeito que eu quero. E não funciona assim. Deus até faz o que você quer, porque Ele diz na sua palavra. Mas a Bíblia diz que do coração do homem vem a preparação, mas a resposta da boca vem de Deus. Deus até faz o que você quer, só que da forma dele. Por isso que Ele é Deus. E nós temos uma mania de pedir algo a Deus e ficar esperando que Deus faça do jeito que a gente quer. Deus vai realizar o desejo do teu coração, você crê nisso? Mas do jeito que Ele quer. Deus tinha falado para Abraão da promessa. E no meio disso tudo nasce quem? Ismael. E começa um confronto entre Sara, mas Sara era a senhora. Ela castiga Agar. Agar era escrava e foge para o deserto. Na fuga, o anjo do Senhor aparece para ela e diz para ela assim: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Olha que pergunta, né? De onde você vem e para onde você vai? Aí Agar não responde para onde vai, até porque ela não sabia. Ela diz assim: venho de minha senhora Sara. O que ela queria quando ela foge? Alguém que foge de algo quer ser livre. Agar queria ser livre. Ela não aguentou o castigo, não aguentou a pressão. Ela queria ser livre. Então ela só diz assim: ó, eu venho de Sara. Queria ser livre. E o anjo do Senhor entende o desejo do coração dela. Só que Deus, que vai realizar o desejo do teu coração, e é uma noite profética, Deus, que vai realizar o desejo do teu coração, não vai realizar do teu jeito.
Por quê, pastor? Porque no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, diz assim: como o céu se distancia da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. O que você quer? Bartimeu é interrogado por Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele: que eu veja. Mas eu quero ver, porque Bartimeu teve os olhos arrancados. Mas eu quero ver, já que o meu olho era preto, não dá para botar um verde? Fica bacana, né? Ou um azul, né? Porque eu sempre gostei. Deus cumpre o desejo do teu coração. A Bíblia diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então Deus está dizendo assim, ó: confia em mim, que eu vou realizar o desejo do teu coração. Mas o problema é que a gente só quer confiar para Deus fazer. E Deus não se revela para nós só para fazer. Deus se revela para nós em duas questões. Primeiro, ele dá a informação e depois ele dá a instrução. A forma de Deus fazer é sim, informação e instrução. Noé, que foi? Noé, eu vou acabar com o mundo em água. Vou mandar uma chuva. Noé nunca tinha visto chuva. Ele recebe a informação. Qual era a informação? Eu vou destruir o mundo em chuva. Mas e aí? Aí ele vai dar a instrução. Faça para ti uma arca de madeira de gofer. Faça betume, bota uma porta, uma janela, na medida tal, do tamanho tal, com tantos côvados de largura, tantos côvados de altura. Deus dá a informação do que vai fazer e dá a instrução do que você deve fazer. O anjo do Senhor aparece para Agar. De onde você vem, para onde você vai? Eu saí da minha serva, da minha senhora. Quem foge quer ser livre. E está indo para onde? Ela não responde, porque saiu sem destino. Saiu sem a direção de Deus, saiu sem a orientação de Deus, ela só queria sair. Entenda, irmão, entenda de uma coisa. A situação que você está vivendo, espera em Deus, porque Ele vai tirar você por cima. Você quer que eu resolva o teu problema, Gá? Quero. Então volta para a sua senhora e se humilha. Porque o problema não é a gente querer que Deus faça o que a gente quer. O problema é aceitar a instrução dele para resolver o teu problema. Esse é o problema. O que dificulta não é confiar que Deus vai realizar. Ele é Deus. O que dificulta é aceitar a instrução de Deus para ele resolver do jeito dele. Mas eu vou ter que voltar para a Sara? Vai. O que você quer? Eu quero ser livre. Então, se você continua aqui fugida, tu vai ser a vida toda escrava, filha. Se você está fugindo de Sara, você vai ser errante a vida toda. Volta! Agora, sabe qual é a segunda parte da instrução? É que a gente quer que Deus desenhe. É que a gente quer que... Tá bom, mas e aí? Como é que vai ser, Senhor? Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Tu vai ser pai e não vai ser de um só, não. Sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Olha a instrução. E Abraão vai sair. O anjo aparece para Agar e fala para Agar assim: volta e humilha-te diante da tua serva. Fugida vai ser sempre escrava. Então volta. Agar aceita a instrução e volta. E aí a criança vai crescendo. Quando Abraão completa 100 anos, nasce quem? Isaac. Querido, de forma sobrenatural, não olhe para o padrinho, para o papai, para a mamãe, para o fulano. Para de ir atrás, de se humilhar para pessoas que não vão valorizar a tua humilhação. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no devido tempo, confia no Senhor.
Volta, H volta. Se humilha para Sara, imagina, hein? Que difícil, hein? Voltar para Sara, se humilhar, minha senhora. Tá vendo? Se não sou eu, não teria aonde, ia morrer. Depende de mim. Deus mandou? Volta. Espera. Passa o tempo. Nasce quem? Isaac. Isaac nasce, começa a dar os primeiros passinhos. Ismael já é um adolescente, né? E aí começa aquela encarnação de irmão para irmão, né? Olha ele aí, cabeçudo, orelhudo. Isaac começa, né, a encarnar no menino. Sara se aborrece, vira para Abraão e fala assim: Abraão, não quero mais H aqui com filho. Manda ele embora. Só que agora, quem está mandando embora é Sara. E para mandar ela embora, tem que dar a carta de alforria. Antes, fugida era escrava. Agora ela sai livre. Entenda uma coisa, meu irmão. E com a liberdade que Deus te dá, você pode ser quem você quiser. Porque o anjo apareceu para ela e fez promessa. Falou assim: ó, volta, humilha para tua senhora, porque esse aí que você tem, a criança ainda não tinha nascido, ela estava grávida. Esse aí que você carrega, esse aí que você está gerando, também será príncipe. Também será um homem grande, será tremendo, tem uma promessa, mas qual é o problema? A questão é, volta e humilha-te para Sara. O tempo passou e Deus está trabalhando. Deus tira a paciência de Sara, Sara manda H agora embora. H vai sair com o menino, sai com um pedaço de pão e um pouco de água no odre. Abraão dá o recurso, ela vai para o deserto. Quando ela chega no deserto, acaba a água. Por quê, pastor? Porque o recurso do homem é limitado. O anjo aparece para ela. Ela deixa o menino para morrer. Acabou aqui. Quando ela pensa que o garoto vai morrer, ela se afasta para não ouvir o choro do menino. E aí o anjo aparece para ela e abre os olhos dela. E ela vê uma fonte. Enquanto Deus não abre os nossos olhos, a bênção está perto, mas a gente não enxerga. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai morrer nesse deserto. Sabe por quê? O Senhor está abrindo os teus olhos. Porque até no deserto que Deus te manda, tem lugar de refrigério. Como muita gente diz, e você sabe que deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. A Bíblia diz que quando Saul perseguiu Davi, Davi foge para o deserto e lá ele fica num bosque. Bosque é uma pequena floresta. Dentro do deserto tinha um bosque. Nesse deserto que você acha que está passando, tem um bosque. O Senhor está te sustentando, está abrindo os teus olhos, vem o recurso. Esse recurso que você vai receber é só para você atravessar o deserto. Por quê? Porque do outro lado tem a terra prometida, do outro lado tem a tua vitória. Pastor, mas está pingando e eu tenho a promessa. Vai aí, meu irmão, bota para pingar, que vai encher o copo, tu vai atravessar o deserto. Do outro lado, tem fonte para você. Creu contra a esperança, está tudo dando errado, é natural. Está tudo, pastor, é natural. Lázaro morrer, natural. A mulher com fluxo de sangue que não tinha cura, natural. A filha de Jairo morrer, natural. Tudo natural. Sobrenatural. É Lázaro ressuscitar o quarto dia. O que não é natural é a filha de Jairo ressuscitar na presença de todos. O que não é natural? Uma mulher que creu em Jesus e tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Isso não é natural. A vitória da tua vida não vem pela condição humana, vem pelo sobrenatural de Deus. Então creia nessa palavra. Deus é com você. Hoje eu tomei um dos livros lá, um dos primeiros livros que eu tive acesso, ainda na minha fase de adolescente para a juventude. Um dos primeiros livros que eu tive acesso se chama O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Robert Tom, ele é um sul-africano e ele tem um testemunho maravilhoso. E
contracapa do livro dele está escrito assim: o homem que via o invisível acreditava no incrível e recebia o impossível. Robert Tom, ele era um marinheiro, um homem bem-sucedido, mas se perdeu pelo alcoolismo e sai de uma mansão de 12 quartos para morar na sarjeta, aonde se dizia assim: não tem mais jeito, tomado pelo vício do álcool, vida acabada, até ele ter um encontro com Jesus. Quando tem um encontro com Jesus, quando se tem um encontro com Jesus, eu fico emocionado toda vez que o evangelista Wallace toca aqui no testemunho dele. 21 dias em coma, né? Perda de massa encefálica, e ninguém, acabou, já era. E Jesus está só olhando, assim, não. O natural é a caneta do médico dizer acabou. Agora, aonde a vida põe um ponto, Deus faz uma vírgula e continua a tua história. É continuidade de história. Deus está te dizendo assim: creia, vale a pena o esforço, esforça-te. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus não fala apenas para vovô, vovó, titia, papai, mamãe. Deus fala para todas as idades. Deus chama Samuel com um garoto e fala com ele diretamente: Samuel, ele vai a Eli, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez ele vai a Eli. Entenda uma coisa, não é a surpresa de Eli. Deus está falando com Samuel, mas eu imagino o peso em Eli. Deus está falando com ele, não está falando comigo. Tem gente que envelheceu, acha que conhece tudo, é formado em Bíblia, sabe tudo de Deus, né? Pastor, estou 20 anos na igreja, eu já sei como é que é isso. Pastor, estou quantos anos? Eu nasci no Evangelho, eu sei como é que é isso. Como é que você sabe se Deus te chamou para viver em novidade de vida? Como é que você sabe tudo se a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã? Como é que você sabe tudo se Deus fala para você que Ele te chama para viver o novo? E a Bíblia diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo que se renova. Então não tem quem tem 10, quem tem 5, 30, 50 anos, jubileu de prata no Evangelho. Aqui não tem essa coisa, aqui não tem plano de carreira por antiguidade, aqui tem quem crê na voz do Senhor, recebe aquilo que Ele promete. Fala com Samuel, menino. E Samuel, olha que coisa linda. Samuel foi um dos maiores, o maior estadista. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Não tem na história. E quem era ele? Filho de uma mulher que não podia gerar. Filho de uma mulher que foi confundida com uma embriagada pelo próprio sacerdote. Filho de uma mulher que não tinha história. E você? Pastor, eu não tenho por mim pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém não, mas eu tenho que dar o meu jeito. Aí lascou. E você está assim. Você está dando o teu jeito. Sabe o que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Pastor, o senhor não me convenceu. Não? Então tá bom. Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 33. Não vos andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Os incrédulos se preocupam com essas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe muito bem que você necessita de todas elas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de doutrina do homem, não importa aqui se você usa o cabelo assim, o batom desse jeito, se você gosta de andar de bermuda, se você veio para a igreja de chinelo, irmão, Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor, Ele trata você da forma com que você crê na palavra dEle. Deus não está dizendo, eu vou mudar de você porque você está com essa roupa aí, eu gostei, está bonita. Gostei desse cabelo aí, tá legal, né? Não, essa unha vermelha, sangue de Jesus tem poder. Tá vermelho, mano? E o sangue de Jesus é azul, por acaso? Né? Ah, pastor, essa batom vermelho. O sangue de Jesus é azul, por acaso? É verde? É de ET? Irmãos, Deus poderia ter feito a terra preta e branca. Ia viver todo mundo tranquilo, lembra? A turma aí mais antiga, lembra da TV preta e branca? Eu não vou nem falar para não revelar a minha idade. Ainda tinha um papel que colava na frente, um plástico. Aí eu ficava preto, branco e vermelho. Ou azul, era uma coisa de louco. Não, irmão, Deus coloriu. Deus colocou as cores, porque nós tivemos um evangelho antigo, um evangelho arcaico, em que não se podia isso, não se podia. Eu não estou aqui passando pano para doutrinas mundanas dentro da igreja, não é isso, não é isso. Mas a minha Bíblia diz que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Então, um viver santo também inclui beleza. Um viver santo também inclui coisas belas. Um viver santo também inclui você se preparar para a vida. Não é de qualquer jeito, até porque você representa um segmento. Que segmento? Eu represento o reino dos céus. Querido, creia em Deus, confia o Senhor, confia o Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus. O sobrenatural de Deus está acontecendo natural. Querido, não olha para o natural, não olha para as coisas naturais, olhem para as coisas eternas, para aquilo que não se vê. Eu não estou vendo o resultado. Maravilha, pastor, não estou vendo o resultado. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O ministério de louvor vai estar louvando a Deus. Fala com Deus nesse louvor. Você ouviu essa palavra? Fala com o Senhor. Fala com Deus nesse momento. Fala com Ele sobre as tuas questões, até sobre a tua incredulidade. Fala com Ele qual é o teu propósito de vida. O que você quer para você? Pastor, o tempo, a idade. Abraão, 100 anos, foi pai e pai de nações. 100 anos. Mas também Deus chama um jovem chamado Daniel, um jovem que vai cativo para a Babilônia, mas por causa de um propósito. Ele se torna primeiro-ministro em Babilônia. Por causa de um propósito, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, e nem com o vinho que o rei colocava na sua mesa. Ele tomou uma decisão na vida dele. Mas qual foi o final? O final é que ele chega primeiro-ministro em Babilônia, ele chega honrado, chega no fim da vida honrado, mas durante o processo da vida, ele foi vivendo, ele foi sendo abençoado, acreditado. Deus não está dizendo que você vai ter uma vida preta e branca porque você é mais novo, porque você é mais velho. Deus te chama para viver o novo, a novidade de vida. Deus sopra o teu nome, não importa a tua idade. Deus é Deus de novidade. Fala com Deus. Ministério de louvor.